Boa noite, amigos queridos. Estamos mais uma vez, mais uma semana aqui reunidos para o Evangelho desta noite. Estamos reunidos nesta live feita pela Sociedade Espírita, proporcionada pela Sociedade Espírita Filantrópica Irmã Francisca, através do seu Facebook. E estou fazendo a live do meu lar, deste Evangelho de Jesus, que tanto nos orienta e nos ilumina. Então, aqueles que estão chegando hoje, que nós possamos estar tranquilos em nossos lares, num lugar onde podemos realmente aproveitar esses momentos do Evangelho de Jesus, né? O que acontece à noite é que nós faremos a prece, depois da prece nós faremos a leitura da lição, depois da leitura nós vamos comentar, né, fazer as reflexões e, posteriormente, o passe que é dado à distância, depois as vibrações e as preces, a prece para encerrar a nossa noite. Então, que nós possamos estar assim envolvidos nesta oportunidade bendita de estarmos juntos a Jesus. Sabemos que ele fala sempre a nós que onde estiver mais que uma pessoa, mais que um espírito, orando, ali estaria ele. E com certeza está entre nós nesses momentos, está dentro dos nossos lares, nos atendendo e nos amparando. Então vamos, já demos um minuto aí para o pessoal entrar. Algumas pessoas já estão aqui se colocando no nosso chat. Fiquem todos à vontade para perguntar ou para fazer algum comentário, né? Aqui a gente não tem uma visão de todos, porém podemos fazer algum comentário posteriormente. Então, um grande abraço e muito obrigada por estarmos aqui nesta noite reunidos. Então vamos nos acomodar, estamos acomodados para podermos fazer esse Evangelho. Rogamos que Jesus e seus mensageiros de amor penetrem em nossos lares, venham nos amparar, nos fortalecer, envolvendo os nossos entes queridos e a nós mesmos para mais uma noite de Evangelho em nossas vidas, em nossos lares, para podermos nos manter equilibrados emocionalmente, fisicamente e também manter a harmonia do nosso lar. Rogamos, Jesus, que teus mensageiros de amor aqui permaneçam, para que possamos juntos sermos intuídos todos, para podermos refletir e melhor compreender os teus ensinamentos, não só para ter um conhecimento, mas sim como oportunidade bendita de transformação de sentimentos ainda doentios que trazemos conosco por sentimentos nobres. O assunto de hoje é muito de estudo sobre a família. E nós, Senhor, que nesses momentos convivemos juntos, que possamos estar mais atentos aos teus ensinamentos. Graças, Senhor, e te rogamos esteja conosco em mais este momento de luz em nossas vidas. Que assim seja. Bom, queridos amigos, hoje nós vamos para o capítulo 22 e o capítulo chama-se Não Separar o que Deus Juntou. E vamos falar, o primeiro item desse capítulo é indissolubilidade do casamento. É longo, né? Mas é muito importante que nós possamos conversar e refletir sobre ele. Então tem uma fala de Jesus que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, versículos de 3 a 9, que eu vou ler para a gente. E chegaram-se a ele os fariseus, tentando-o e dizendo. Os fariseus viviam tentando o pobre de Jesus, né? É porventura lícito a um homem repudiar a sua mulher por qualquer causa? Ele respondendo lhes disse, não tendes lido que quem criou o homem desde o princípio os fez macho e fêmea? E disse,
Por isso deixará o homem pai e mãe, e ajuntar-se-á com sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim que já não são mais dois, mas uma só carne. Não separe logo o homem o que Deus ajuntou. Replicaram-lhe eles: Pois por que mandou Moisés dar o homem à sua mulher carta de desquite e repudiá-la? Respondeu-lhes: Porque Moisés, pela dureza de vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas ao princípio não foi assim. Eu, pois, vos declaro que todo aquele que repudiar sua mulher, se não for por causa da fornicação e casar com outra, comete adultério. E o que se casar com a que o outro repudiou, comete adultério. Olha, Jesus é bem claro nas suas palavras, né? Referindo-se àquele tempo, né? Mas tem um sentido muito profundo toda esta fala de Jesus. Mas nós vamos ver o que Kardec traz para nós, para que a gente possa compreender sem criticar e sem julgar. A não ser o que... Aí é Kardec trazendo explicação. A não ser o que procede de Deus, nada é imutável no mundo. Tudo que procede do homem está sujeito a mudanças. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas, porém, modificam-se segundo os tempos, os lugares e o desenvolvimento intelectual da nação, do povo, né? No casamento, o que é de ordem divina é a união conjugal, para que se opere a renovação dos seres que morrem. Mas as condições que regulam essa união são de tal maneira humanas que não há em todo o mundo, e mesmo na cristandade, dois países em que elas sejam absolutamente iguais, e não há mesmo um só em que elas não tenham sofrido modificações através dos tempos. Resulta desse fato que, perante a lei civil, o que é legítimo num país e em certa época, torna-se adultério noutro país e noutro tempo. Isso porque a lei civil tem por fim regular os interesses familiares, e esses interesses variam segundo os costumes e as necessidades locais. É assim, por exemplo, que em certos países o casamento religioso é o único legítimo, enquanto em outros o casamento civil é suficiente. Então aqui ele está mostrando que na história da história da Terra, nessa questão do casamento, foi havendo modificações enormes, né, em cada país. E cada país tem suas leis. O que num país pode, no outro é considerado adultério. A gente tem países em que o homem tem a mulher e tem muitas outras mulheres, né? Dentro do tem o seu harém dentro do lá onde eles moram, no lar, né? Não, nem sei se dá para chamar de lar, mas enfim, a gente não pode criticar, porque é lei daquele país e aqueles espíritos que estão lá estão preparados e são assim, já têm aquela formação desde que nascem, estão ambientados àquelas leis civis, né? Para nós aqui, né, é uma mulher. E as outras, se tiver outras, é considerado adultério. Então, assim, isso é um exemplo, mas muito da lei é diferente de um país para outro. Isso em todos os sentidos. A gente está falando aqui nesse momento da lei civil, que é a da união conjugal. Mas o que vale para Deus não é a lei civil. Porque a lei civil, ela é mutável, dependendo da época, conforme os povos vão evoluindo, a nação vai evoluindo, novas regras vão surgindo, novas leis, para que
se regulem a família, né? As regras da família, da formação da família. Mas as leis divinas continuam as mesmas, imutáveis com relação a isso. A questão da lei do amor, a questão da solidariedade, da fraternidade, da amizade, do respeito, né? A lei de sociedade, a lei de igualdade, todas essas leis que são divinas, elas não mudam. Então, a gente já sabe que as leis civis vão mudando com o tempo e com a evolução do povo naquela região, naquele país, né? Por isso que as normas, as regras que regem a sociedade vão mudando. Mas na união conjugal, continuando Kardec, ao lado da lei divina material, comum a todos os seres vivos, existe outra lei divina, imutável como todas as leis de Deus, e exclusivamente moral, que é a lei de amor. Deus quis que os seres se unissem, não somente pelos laços carnais, mas também pelos laços da alma, a fim de que a mútua afeição dos esposos se estendam aos filhos, e para que sejam dois, em vez de um, a amá-los, tratá-los e fazê-los progredir. Nas condições ordinárias do casamento, é levada em conta a lei do amor? Absolutamente. Não se consulta o sentimento de dois seres que se atraem reciprocamente, pois, na maioria das vezes, esse sentimento é rompido. O que se procura não é a satisfação do coração, mas a do orgulho, da vaidade, da cupidez, numa palavra, todos os interesses materiais. Quando tudo corre bem, segundo esses interesses, diz-se que o casamento é conveniente. E quando as bolsas estão bem equilibradas, diz-se que os esposos estão igualmente harmonizados e devem ser felizes. Mas eu vou ler esse pedaço, que um complementa o outro, e a gente já faz comentário. Mas nem a lei civil, nem os compromissos que ela determina podem suprir a lei do amor, se esta não presidir a união. Disso resulta frequentemente que aquilo que se uniu à força, por si mesmo se separa, e que o juramento pronunciado ao pé do altar se torna um perjúrio, se foi dito como simples fórmula. São assim as uniões infelizes que se tornam criminosas. Dupla desgraça que se evitaria se nas condições do matrimônio não se esquecesse da única lei que o sanciona aos olhos de Deus, a lei do amor. Quando Deus disse, serão dois numa só carne, e quando Jesus advertiu, não separe o homem o que Deus juntou, isso deve ser entendido segundo a lei imutável de Deus, e não segundo a lei instável dos homens. Então, vamos lá. Quando ele fala aqui dessa questão da materialidade, que muitas vezes é pelo orgulho, né? Porque ele, nesta época em que ele escreve, né, que essas mensagens e que Kardec escreve isso, os casamentos eram arranjados. Se os noivos depois aprendessem a se respeitar e na convivência só conhecia a noiva no dia do casamento, né? Porque tudo era arranjado desde que eram crianças. Aí cada um se foi educado no seu lugar, na sua casa, no seu castelo, e depois eles se uniam, né? Para que as fortunas crescessem, para que o que eles tivessem de progresso ali fosse feito, para que às vezes era de um povo para outro, né? Então os casamentos eram arranjados. Se os dois se gostassem, muito bem, que eles conseguiam ter uma vida feliz, né? Porém, muitas vezes, quando eles estavam para casar, eles já conheciam outras pessoas e gostavam de outras pessoas, né? É aquela afinidade
é aquela aproximação divina, né? De dois seres que se amam verdadeiramente e que estariam juntos para o progresso, né? Da sua própria individualidade. Porém, eles, então, como eles tinham tudo, os pais é que arranjavam os casamentos, quando não tinham os pais, era o irmão mais velho que cuidava disso, né? Então, é nessa questão que ele vem falar, que era arranjado porque era material o interesse, não era um interesse do coração, né? Eram todos? Não, mas isso era assim, quase que uma regra da sociedade antigamente, né? Então, mas ele vem falar aqui que nada disso importa da questão material se não tiver o amor. Porque ainda se os cônjuges eles tiverem respeitarem o outro, né, procurar se aproximar, procurar uma convivência mais amorosa, mais respeitável, eles podem até ter uma amizade muito grande e ao tempo poder vir a se amar, né? E aí a lei do amor, essa união acabou que sendo uma como é que é? Uma força divina, da lei imutável divina. Porém, a gente sabe pela história como é que aconteciam as coisas, né? Porque aí era adultério tanto da parte da mulher como da parte dos homens, porque não tinha respeito. Eles tinham filhos, mas eram os criados que cuidavam. Muitas vezes a mãe não tinha nem contato com os filhos por conta das suas próprias vidas, da sua própria vida pessoal. Então, assim, e como tudo isso foi mudando com o tempo, que aos poucos a gente foi mudando as regras da sociedade e nós fomos conseguindo fazer diferente, poder escolher. Mas não faz muito tempo, né? Eu estava fazendo um curso técnico em 1976, 77, uma coisa assim, e eu tive um professor que o casamento dele foi arranjado. Desde que ele era criança, ele já sabia quem era que ia ser a esposa dele, porque os pais já tinham acertado tudo nessa época, em que cada um já escolhia os seus pais, os seus cônjuges há muito tempo. Mas naquela família, eles ainda tinham essas restrições. Eles eram amigos, viviam como amigos no lar, mas eles não se amavam, né? Quando eles casaram, ele, o que era meu professor, ele tinha assim uma outra pessoa por quem ele tinha se apaixonado, e ela também. Então eles criaram, foi uma amizade entre eles. Eles não tinham filho nem nada, eles eram dois amigos morando junto, né? Por quê? Eles também não podiam se separar porque a regra da família era tão forte que isso não era permitido. Então, olha como ainda. Hoje eu acho que não tem mais, mas na época eu fiquei muito surpresa de saber disso, né? Então, olha como as coisas vão mudando pouco a pouco, mas o quanto tem família ainda que tem essa, essa necessidade de achar que e os pais é que devem determinar quem vai ser o espírito que vai estar com aquela pessoa, né? Então, por quê? Porque quando a gente escolhe o nosso companheiro, a nossa companheira, por que eu faço assim esse escolher? Porque nós conhecemos muitas pessoas, a gente estudou, a gente teve amigos, né? Porém, quando nós encontramos aquela pessoa pela qual nós resolvemos depois nos casar, a gente sentiu, né? Uma coisa diferente quando a gente conhece aquele ser. Porque são as nossas ligações afetuosas de outras encarnações que naquele momento, com a ajuda da espiritualidade, faz com que os espíritos se encontrem. Para quê?
para que possam juntos caminhar e aprenderem a se amar verdadeiramente. Pode ser que já tenhamos sido companheiros de jornada de marido e mulher há muito tempo. E pode ser que não, que nós viemos nessa ser marido e mulher para aprender a respeitar, a amar, né? Então, nós precisamos, assim, compreender que não estamos juntos, a gente não conheceu aquela pessoa pela qual a gente se apaixonou e por quem a gente criou os laços que levou à união, né? Que é do nada. Não, tudo isso já é um planejamento feito no plano espiritual. E quando a gente vai desviando desse plano, né? Uma hora nós vamos encontrar esse espírito que foi com ele que a gente se comprometeu a estar junto nesta vida. Isso é a lei imutável de Deus. É a lei do amor. E a gente vem para aprender a praticar essa lei na nossa vida. Aí tem mais um trechinho, que aí a gente encerra esse pedacinho. Ele fala assim, ó, a lei civil seria então supérflua e deveria retornar aos casamentos segundo a natureza? Não, certamente. Porque a lei civil tem por fim regular as relações sociais e os interesses familiares, segundo as exigências da civilização. E eis porque ela é útil, necessária, mas variável. Deve ela ser previdente, porque o homem civilizado não pode viver como selvagem. Mas nada, absolutamente, impede que ela seja um corolário da lei de Deus. Os obstáculos ao cumprimento da lei divina decorrem dos preconceitos sociais e não da lei civil. Eu vou ler de novo. Os obstáculos ao cumprimento da lei divina decorrem dos preconceitos sociais e não da lei divina. Esses preconceitos, embora ainda vivazes, já perderam seu domínio sobre os povos esclarecidos e desaparecerão com o progresso moral, que abrirá finalmente os olhos dos homens para os males incontáveis, as faltas e até mesmo os crimes que resultam das uniões contraídas com vistas apenas aos interesses materiais. E um dia se perguntará se é mais humano, mais caridoso, mais moral ligar um ao outro dois seres que não podem viver juntos ou restituir-lhes a liberdade. Se a perspectiva de uma cadeia indissolúvel não aumenta o número das uniões irregulares. Então, ele vem falar aqui para nós, né, que a lei civil, ela é extremamente importante. E ela vai mudando, como eu disse lá em cima, conforme a civilização vai crescendo, né, intelectualmente e também espiritualmente. Então, vai evoluindo, vai tendo mudanças, né? Nós podemos ver as mudanças que já tivemos entre os maridos, os homens e as mulheres, com relação ao casamento, que antigamente, né, a mulher, quando era separada, ela era mal vista, né? E ela mesmo, quando se separava, ela se sentia a última das mulheres. Por quê? Porque ela era apontada daquela forma assim. Olha, ela é separada, né? Isso não é tanto tempo atrás, não. Porque faz, eu não sei te dizer agora, uns 30 e tantos anos atrás, quando a minha irmã se separou, nossa, ela morria de vergonha de falar que ela era desquitada. Por quê? Porque na época o desquite estava iniciando o divórcio, né? O desquite primeiro. E, nossa, era muito vergonhoso. Para uma mulher se desquitar, nossa família era a primeira a ter esses preconceitos. Depois, quanto que mudou, né? Quanto que de bem veio acontecendo. Por quê? Porque assim, também não é aquela questão assim, brigou, separa.
brigou, separa, né? E às vezes é uma discussão normal de marido e mulher, né? Uma aqueles pontos que nem sempre nós concordamos uns com os outros, mas entre as conversas a gente se ajusta, né? Uma hora um renuncia, outra hora é outro, e assim vai caminhando para que se haja um acerto, a engrenagem os dentinhos vão se encaixando para que vivam em harmonia, né? É o que hoje não ocorre. Hoje, duas briguinhas, o pessoal arruma mal e vai embora, né? Então também ficou muito assim, eu acho que ficou bastante assim, como é que fala? Vulgar a questão do casamento. Então, até meu, achei engraçado, vou até contar o que meu netinho falou outro dia. Quando, olha, ele tem 4 anos, ele falou assim, quando eu me separar, eu falei, mas escuta, como assim se separar? Eu, quando eu casar e depois eu me separar, eu falei, mas o que é isso, meu Deus do céu? Olha, da onde sai da cabeça da criança? Então, assim, ah, mas eu já ouvi outras conversas assim também, né? Ah, se não dá certo, a gente separa, né? Então não, porque hoje não tem aquele momento, tempo de se conhecer, que era o namoro, o noivado, até casar, levava um tempo, e nesse tempo que iam se conhecendo. Depois a gente sabe que é uma novidade a cada dia. Porém, já tinham assim, pelo menos né? Já dava para ter conhecido um pouquinho. E hoje não tem isso. Hoje conheceu, daí 1 mês, 2 meses, já estão morando junto. E aí vão se conhecendo depois, né? Então isso também dificulta um pouco essa, essa aproximação por realmente de afinidades espirituais. Quando a gente esse primeiro momento é físico, né? Então nós temos que tomar cuidado com isso e perceber para que a gente não fique também nesse bolo de casa separa, casa separa, casa separa, casa separa, porque nós também vamos criando energias com espíritos, energias profundas, das quais nós vamos ter que dar conta daqui a um tempo, né? Porque é a lei. Então, também não é para que a gente fique, como ele diz aqui, ó, e um dia se perguntará se é mais humano, mais caridoso, mais moral ligar um ao outro dois seres que não podem viver juntos ou restituir-lhes a liberdade. Sim, porque quando não tem condições, não tem respeito, não tem amor, não tem carinho, não tem condição de ficar junto. E é melhor se separar, para que as coisas não compliquem. Porque é muito melhor quando se separam e continuam amigos do que se separam em condições terríveis, né? Em condições muitas vezes judiciais. Então a gente precisa também olhar para dentro de nós, sabermos, sentirmos verdadeiramente a proximidade daquele espírito que vai ser o nosso companheiro para toda a vida, encarnado, neste momento na Terra. Né? Por quê? Porque nós viemos para nos ajustar. E nós ajustamos com os relacionamentos. E começam na família, naquela que a gente nasce, naquela que a gente constitui. Ah, mas quem não constituiu família, como é que faz? Tem. Não só a vontade, o desejo, mas também sentir aquilo que nós estamos fazendo. Tanto estar preparado para sentir a presença do outro na nossa vida, né? Da importância do outro na nossa vida, para que nós realmente percebamos que estamos caminhando dentro de um planejamento reencarnatório. Hoje, né, disse que quanto mais nós sabemos, mais seremos cobrados. Então hoje nós temos
toda, todas as leis civis aí expostas. Você entra na internet e você pesquisa e conhece todas. As leis divinas, nós sabemos que nós temos impressas na nossa consciência, que no momento das nossas decisões, se nós temos construções no bem, nós vamos acioná-las para tomar as decisões. Nós nunca estamos sozinhos nos momentos das decisões. E estamos acompanhados do nosso amigo espiritual, ou então, dependendo do meu ponto de vista, da minha idoneidade no bem ou no mal, quem quer que esteja comigo vai me auxiliar na escolha certa ou não, né? Então, eu não estou aqui julgando, criticando ninguém. Eu estou assim fazendo um comentário, né, sobre a lição que está vindo, tá? Quem sou eu para ou criticar, julgar qualquer coisa com qualquer pessoa? Então, por favor, que ninguém se sinta nessa condição, porque cada um é responsável pelas suas próprias ações. Se encontra dentro das leis divinas, respeitando, seguindo a sua vontade com amor, respeitando o seu companheiro, sua companheira, né? Nos relacionamentos mais diversos que nós temos hoje em dia, graças a Deus, né? Que é a maior ligação de amor que a gente vê, né? Que nós possamos olhar para dentro de nós e sabermos, porque é o sentimento que nos mostra qual é a minha ligação com aquele ser que está ao meu lado, né? Então, e é sempre um mar de rosas. Tinha uma companheira nossa, que hoje está desencarnada, que ela falava assim para nós, nas palestras que ela dava: se alguém aqui dizer que não tem briga em casa, que não tem discussão, está mentindo. Porque não precisamos brigar. A gente pode sentar, conversar, mas divergência de ideias todos nós temos. Porque mesmo aqueles que são gêmeos univitelinos, né? Gente, nós não somos o mesmo espírito. Não somos. Nós podemos amar o nosso ente querido, porém, as nossas ideias muitas podem não bater, podem não concordar. E é aí que está, né, a nossa prática das leis divinas, que é o respeitar, o compreender, né, amar, pensar que nós também temos a mesma condição, cuidar do nosso egoísmo, né? Não achar que só eu que sei, que o outro não sabe nada, né? Então, é essas arestas, e é nesses momentos de discórdias que a gente vai compreendendo o que é que eu preciso trabalhar em mim para mudar, para melhorar o meu relacionamento, né? Porque agora o atrito, ele sempre vai existir, porque faz parte da nossa do nosso crescimento como espíritos imortais que somos, né? Não precisamos brigar, não precisamos discutir, não precisamos nos desrespeitar de jeito nenhum. Precisamos nos compreender que cada um é um espírito diferente, com suas próprias construções, com as suas próprias raízes, né? Que nós trazemos de tantas vidas que já vivenciamos nesse planeta bendito, né? Somos espíritos imortais e temos que também nos respeitar, para que possamos aprender a respeitar o outro, né? Na lei do amor, Jesus nos fala: eu só vou conhecer essa lei verdadeiramente quando eu aprender a me amar. E aí a gente se pergunta: nós já nos amamos o suficiente para aprender também a amar o outro?
Pois se a gente implica com qualquer coisa que o outro faz, imagina se nós já aprendemos a nos amar o suficiente para tolerar também os nossos momentos de egoísmo, nossos momentos de discórdia, né? Então, eu acho que daria para ficar aqui falando sobre isso várias horas. Porém, nós temos horas para começar, né? Então, a gente tem que ver que essa questão das leis civis, ela vai mudando conforme a sociedade vai evoluindo, né? E é sempre para melhor, porque quem faz as leis são os homens. E os homens evoluídos, né, vão trazendo luz aos relacionamentos na questão da lei civil. Agora, a lei de Deus está na nossa consciência, na nossa própria individualidade. Eu preciso conhecer essas leis para que eu realmente construa essa união conjugal, verdadeiramente. Essa lição é muito importante, muito bonita também, né? Que nós possamos olhar para dentro de nós e realmente sentirmos toda a importância desse material, dessa oportunidade de refletir sobre a vida em comum. Não é fácil, mas é muito bom quando nós aprendemos, né, unir as leis divinas ao nosso querer de progresso, né, e o amor que deve nos unir. Ainda não é o amor ideal, não é o amor de Jesus, mas é um laço forte que faz nos manter juntos, né, caminhando, seguindo o nosso planejamento reencarnatório. Que cada um de nós possamos fazer essas reflexões importantes. Não se julguem, não se critiquem, simplesmente reflitam, né? E vamos, a partir deste momento, ter outra compreensão da vida em comum, da vida conjugal, da união conjugal. Porque não são nós, quando a gente aqui ainda fala dos filhos, né, que não será um a amá-los, mas serão dois. Então, a maior responsabilidade ainda, né, nesse quesito de ensinar, né, para os nossos filhos o que é a lei do amor. Respeito, disciplina, bondade, companheirismo, amizade, né? Mas acima de tudo, o respeito. E caminharmos com a verdade do Cristo. Vamos errar? Muitas vezes, porque estamos aprendendo ainda a estarmos juntos e nos amarmos verdadeiramente. Um dia vamos chegar lá, com certeza. Então vamos neste momento, né, passando para a parte do passe à distância, que a gente possa se acomodar para receber o passe. E neste momento nós não devemos pensar em ninguém, porque é o momento de nós recebermos, o momento de nós nos fortalecermos. Depois, nas vibrações, sim, nós vamos estar direcionando o nosso pensamento e vibrando pelos nossos entes queridos, tá bem? Então vamos, nesses momentos benditos, em que estamos nos preparando para o momento de recebermos o passe, que são vibrações trazidas do alto através dos espíritos encarnados aqui na Terra, que mesmo à distância trazem para nós a luz, a paz, a alegria, o amor. Traz para nós, Senhor,
a luz que nos fortalece. Para isso, enquanto recebemos os benefícios desse passe bendito, vamos sentindo que essas vibrações amorosas que já estão adentrando os nossos lares cheguem até nós, nos envolvendo fortemente, como se tivéssemos recebendo um banho de luz, a nos envolver, modificando o nosso campo energético, refletindo essa luz na nossa intimidade. Vamos sentindo que ela percorre por dentro do nosso corpo, seguindo a circulação do sangue, nos fortalecendo. E em cada local, Senhor, que possa ter algum desequilíbrio, seja ali abastecido de energias fortalecedoras e salutares. E essa luz percorre por todo o nosso corpo interior e também no exterior, através desse campo energético que vive em volta de nós. E nos sentindo iluminados por tantas bênçãos que recebemos, Jesus, que vai nos fortalecer, nos amparar, trazer força e coragem para não esmorecermos nas nossas dificuldades do dia a dia, não esmorecermos na nossa missão que abraçamos para a encarnação. E agradecemos neste momento aos queridos amigos passistas por tanta luz e aos mensageiros de Jesus por nos reabastecer de amor. E envolvidos por toda essa luz, por todo esse amor, que nós possamos entregar a Jesus, através dos seus mensageiros do amor, o melhor sentimento, todas as nossas vibrações amorosas, que parte de toda essa luz que recebemos neste momento, Senhor, doamos a Ti, para que podeis levar e transformar em bálsamo, e como chuvas de bênção, esse bálsamo será derramado por toda esta humanidade terrena, de encarnados e desencarnados, para receberem a Tua centelha de amor, como um bálsamo para os corações. Como um banho de luz, Senhor, a atender a necessidade de todos aqueles espíritos, entes queridos nossos, amigos que sabemos necessitados destas luzes benditas. E também, Senhor, que o Teu amor se faça presente dentro do nosso lar, para que as vibrações de luz, de paz, de harmonia, de saúde, de fé aqui se fortaleçam. Para que nossos entes queridos que necessitam se sintam atendidos. Nós só temos a agradecer, Senhor, por tanta luz em nossas vidas, por tanta luz que pudemos doar, por tanto amor que parte de Ti, Senhor,
para nos aquecer, nos fortalecer, nos amparar nos momentos e testemunhos de nossas vidas. Nossa imensa gratidão, Senhor, por este momento de amor e de luz, não só em nossas vidas, mas também em nossos lares. E te rogamos, Senhor, que esteja conosco nesta semana, porque tudo faremos, tudo mesmo, para estar contigo também. Graças, Senhor, por tanta luz, por tanto amor. Que assim seja. E assim, amigos, encerramos mais um Evangelho nesta noite, rogando a Jesus que nos abençoe o nosso dia, a nossa noite e a nossa semana, desculpe. E também lembrando que as nossas lives do Evangelho acontecem todas as terças, quartas, quintas e sábados, sempre às 19 horas. E também da nossa casa temos as lives das palestras, às segundas às 20 horas, quintas às 14, sextas às 19 e domingo às 10 horas da manhã. E todos esses horários estão lá na nossa página do Facebook. Então convido a todos para estarem entrando e pesquisando para saberem das palestras, os temas que mais lhes interessam, para que possam estar sempre atentos às suas próprias necessidades. Que Jesus abençoe o nosso propósito de aqui estarmos, a minha gratidão imensa pela oportunidade deste momento e obrigada a todos por estarem comigo, aqui o pessoal que está aqui nos comentários, muito obrigada pela participação, pela luz, pelas vibrações. Que Jesus abençoe a todos e nos traga muita paz para esta semana. Que assim seja. Meu forte e grande abraço e até a próxima semana, se Deus assim o permitir. Gratidão imensa pela oportunidade.